vocês? Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. E eu aqui hoje estou com a Selminha Cosso, né? Já tá acostumada com ela, já estão, né, vendo o que ela vai trazendo aqui, dicas de saúde. E hoje a gente está trazendo o quê? Mais uma dica de saúde, mas de uma forma diferente, né, gente? É isso aí. Tudo bom com vocês? Muito obrigada mais uma vez, Marta. Seja bem-vinda, Selma. Sempre uma honra estar aqui. Sempre vou falar isso porque realmente é. Meu dia fica diferente. Ah, e vai mudando, né? A cabeça vai fazendo assim. Vai. Nossa, e como? Como? E os campos sutis todos vão abrindo, de fora para dentro, de dentro para fora, não é? E hoje nós vamos falar de saúde de forma integral, que é tudo a ver com isso, né? Sim. De fora para dentro, de dentro para fora. Como um todo. Como um todo, pois é, não cortadinho como antes era dito. É isso aí. E me fala, como é que é a história desse livro? Como que ele chegou até você? Então, olha só, né? Vocês sabem muito bem, quem me conhece sabe que eu sempre falei que eu não, escritora jamais, né? Que não é pra mim. Eu sofro, ainda escrevo, porém sofro. Ou sofro, porém escrevo, não sei. Acho que já tá virando parte de um ritual, preciso transformar isso, inclusive. Sair dessa resistência. Justamente. E assim, com um imenso prazer, eu pude escrever dentro de um livro como coautora, um olhar para a saúde integral, falando do método da saúde integrativa. E, por incrível que pareça, tive que dar o meu nome no método, que eu tanto relutei. Então, é um método Selma Cosso de saúde integrativa, que mostra, na verdade, como eu consegui sair da cadeira de rodas, como a gente busca um equilíbrio, como esses corpos sutis, a gente muitas vezes acha que é apenas etéricos, mas que nós temos dentro da gente também. Então, a gente também pode tocar de forma diferente e atingir todos os seus corpos. Então, todos os seus músculos, todos os seus ossos. Sim, os ossos podem ser tocados e podem ser modificados. Os órgãos internos, a gente consegue sim. Existe todo um método e claro que saúde integrativa é uma abordagem grande, né? Tanto que nesse livro que de saúde integral falam de diversas formas, né? E o que eu uso são as terapias somáticas. E que foi o que realmente me tirou da cadeira de rodas. Eu ia falar isso, você não quer contar um pouquinho Sim. dessa história? Porque as pessoas não conhecem direito, né? Então... É verdade. Então, eu nasci da pá virada, né? E para tirar a energia, diminuir a minha energia, minha mãe me colocou no balé. Que ela não contava que eu ia amar o balé. Claro, todas as danças, não só o balé clássico, mas as danças em si, que virou realmente uma terapia. Claro que isso a gente entende depois de mais velhas, né? Sim. E fui com isso até meus 16 anos, quando eu descobri que eu tinha uma coluna torta. Eu brinco que é um S personalizado, né? S de Selma. E como que eu tinha esse S e não tinha dor, que era o que perguntavam, mas eu não tinha. E com o estresse de pais, né, que é natural, adolescente, imagina, né, naquela época principalmente, de saber o que é da vida, do medo da vida, acredito eu, enfim, da própria escola, eu comecei a ter dor e travei. E aí foi quando eu encontrei a fisioterapia. Encontrei um médico, que eu brinco que é o meu médico guru, que hoje ele é mais homeopata do que ortopedista. Na época ele era ortopedista, pouco homeopata. Há 27 anos atrás, né? Também estamos, né, falando há pouco tempo. E me mostrou a fisioterapia. Foi quando eu falei, uau, é isso que eu quero fazer, que é a ciência do movimento. E fui fazer faculdade, fiz todos os estágios, até em queimados, para realmente aprender, né? E amava, né? Porque eu criava, conversava, era tudo o que eu queria, porque eu precisava de algo prático. Só que chegou no último ano de faculdade, eles viram que eu precisava, que não estava legal, que eu ainda tinha, né, um problema na coluna e tudo mais, eles achavam que eu tinha que operar.
por conta da escoliose. Aí eu falei, tá bom, então nós vamos operar, eu vou lá, 5 minutinhos e volto, né? E continuo a faculdade. Só que o que aconteceu é que primeiro que eu não sabia que a cirurgia era tão grande e segundo que eu entrei andando e saí na cadeira de rodas. E nesse momento tudo foi por água abaixo, porque eu estava no último ano de faculdade de fisioterapia. Como que eu ia voltar na cadeira de rodas e ser fisioterapeuta? Como que eu ia continuar a minha vida com 21 anos? 20 anos eu tinha na época. E aí eu sempre falo que realmente eu tive a conversa com Deus e falei, seguinte, eu vim até aqui, se vira para mostrar qual o caminho que eu tenho que fazer, porque aqui eu não vou ficar. Embora todos falassem, né, a ciência naquele momento falasse que eu não ia voltar a andar. E foi então que eu encontrei a eutonia, que é uma terapia somática que trabalha o equilíbrio físico e mental e que eu entrei nesse curso para ocupar a mente. E porque tinha a ver com a fisioterapia, embora não seja a fisioterapia, eu falei, legal. O que eu não sabia da história, não tinha internet assim pra gente também. Não tinha livros desse jeito com a eutonia. Possivelmente você que está nos assistindo não sabe o que é eutonia. E eu, em cada módulo que eu tinha durante os anos, eu fui melhorando. Eu fui saindo da cadeira de rodas para o andador, do andador, muleta para outra muleta, bengala e voltei a andar. Surpresa de todos, eu consegui voltar a andar e eu sei, a fisioterapia sim me ajudou, mas se não fosse essa percepção dos campos sutis, integrativa, físico, mental, emocional, energético e de uma forma muito sutil e muito não num tamanho grande, né? Porque a gente pensa muito num braço, por exemplo. Não, é uma coisinha pequenininha que tem dentro do corpo, bem celular mesmo, que você consegue fazer esse encontro entre mente e corpo e que você consegue transformar. Então foi a partir dessa história que eu começo a minha vida profissional. E aí, hoje está aqui. Hoje estou aqui. E aí, contando essa história no Saúde Integral também. Contando um pouquinho dessa história e contando do método, porque depois de 26 anos, como que eu me mantive? Com 50% menos de músculo das costas, com a coluna, nervos zoados, né? Tudo alterado, mas sem hérnias, sem complicações a mais por conta disso que pela idade eu poderia ter e muito. Eu já ter desenvolvido outras patologias, com certeza, ainda mais com a minha profissão. Então, a partir daí e junto com a pandemia que eu vi que dava para ainda potencializar isso, então não só precisa tocar o toque presencial, a gente pode também tocar de forma online, trazendo ferramentas. Então, assim, é muito grande a gama do que a gente pode fazer. Então, por isso que eu trouxe aqui, comecei a porta de entrada, quer dizer, a porta de entrada foi aqui e aí a gente deu uma continuidade aqui. A gente só dá um empurrãozinho, fala que é terapia de águia, né? A pessoa espera acolhimento, a gente dá um chute da águia. Isso, ela deu aquele chutaço e estou tentando fazer o gol, então a gente tá aqui. Mas é porque, às vezes... Pode falar, por favor. Você pode ser uma águiazinha que tá lá casazinha e fala assim, acho que não tenho asa suficiente. Acho que eu não sou o suficiente. E aí, quando você toma esses chutes, você fala, olha, até que eu sei voar. Então, às vezes eu vejo nas pessoas muito disso, que elas têm o potencial delas, que são as asas, mas como elas não usam, como elas ficam com muita insegurança, às vezes precisa de alguém para só dar aquele, né? Que igual você vê os pintinhos na mãe que dá uma bicadinha pro pintinho sair. Porque é o único jeito também de você perceber que você é capaz, né? Então, eu acho isso muito interessante.
Mas me conta, como é que foi escrever esse livro? O que foi que passou na sua cabeça nesse processo? Então, eu acho, além do, né, de sofrer, aqui foi o ponto inicial de que realmente é um do momento que eu sei que é a minha essência, que é o propósito, né? Que é passar para as pessoas esse tal método, né? Porque é injusto eu ter aqui sozinha, só para mim, ou só atendendo, enfim, ensinar os profissionais a também terem essa formação. Muito legal. Que faz toda a diferença para o paciente, faz toda a diferença para a pessoa, porque você abrange tanto o físico quanto o emocional e o energético. Claro que, como todas as técnicas, é a fonte do poder. Não. Né? Nada é sozinho. E a persistência também, né? Frequência, porque as pessoas pensam que assim, vai ter uma magiquinha e vai fazer, resolve. Não funciona. Não. Né? Então é persistência, fazer todo dia, ou, né, ter uma frequência ali de você estar fazendo, estar cuidando. É isso. Então, assim, serve tanto. O livro, né, é indicado, e o método é indicado para tanto você que quer se cuidar, ou quanto você que queira aplicar. Então, nós desenvolvemos 3 tipos de cursos. Olha só que legal. Para o profissional da saúde, Olha que legal. toca. Para o profissional da yoga, meditação, que queira ter um olhar, né, que queira ter ferramentas a mais para usar na sua aula, e para o profissional e para a pessoa que quer saber e se cuidar e ter essa constância. Então nós desenvolvemos 3 níveis de curso. Olha que interessante. E como é que ela vai para chegar nesse curso? Então aí você tem que entrar em contato com o @selmacosso ou Instituto Selma Cosso, que lá eu vou te dar tudo que você precisa. Se você quer fazer a formação, se você quer fazer só o grupo de movimento integrativo, porque tem também um grupo que está começando em março agora aqui, que pro ano todo, que quem quer ter essas ferramentas para si, o profissional que queira ter um upgrade aí, porque eu acho que a gente está em busca desse upgrade, não só para rentabilizar, mas para você cuidar do outro ser humano como você gostaria de ser cuidado, não é? E na verdade a gente percebe que cada vez mais os corpos estão se utilizando. Né? Por exemplo, a geração que está chegando agora tem o corpo muito mais sutilizado. Então, se a gente também não souber trabalhar com os corpos sutis, de um meio integrado com o nosso corpo, só usar o método 1 ou o método 2 separado, também pode ser que vai ter uma hora que vai ter uma defasagem, né? Porque precisa de uma conexão nesse processo, né? Sim, as pessoas estão muito desconectadas. Então, mais uma vez, olhar para esse corpo sutil, não só etérico, mas também o que tem dentro, porque nós somos feitos de células. Então, como que a gente pode modificar essas células, né? Isso aí. E para quem quer melhorar a saúde, tem uma dica aqui para a gente poder estar mandando para o pessoal? Sim. Que tal você dar uma batidinha no seu coração? Aqui. E fazer o som de cura, que é o som do Tarzan, que é o som do A. Então, fechar aqui, ó. Deixar expandir, né? Você explica o porquê do coração, por favor. É o timo, né? O chakra cardíaco. Então, todas as nossas emoções estão aqui liberadas. Então, pode ser que quando você fica triste, você vai fazendo assim. Aí a expansão. E aí você vai conectar com o que você realmente precisa fazer. Precisamos mesmo, porque a maior parte das pessoas está conectada até aqui, né? Então, até nos vídeos você só se vê até aqui, né? Nas informações, então vai levando um pouquinho mais de atenção agora nas emoções aqui, né? É isso aí, pessoal. Então fica a dica para vocês. Procura a Selma nas redes sociais, @selmacosso, Instituto Selma Cosso, e ela passa a informação para você comprar o livro, para fazer o curso, trabalhar essa saúde integral de uma forma
que você possa integrar esse corpo sutil e esse corpo físico de uma forma harmoniosa, né? Que eles se conversem, que eles estejam juntos e integrados para o seu propósito. No micro com macro, né? É isso aí. Gratidão, Selminha. Gratidão, Gratidão, gente. pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.